cuide de você e cuide do seu próximo. Graça e paz, amados, tudo bem? Sou o pastor Júnior e quero convidar você para cultuar conosco. A palavra do Senhor diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então participe aí no seu lar desse culto conosco. Deus abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra
Muito bom, glória a Deus por isso. E eu creio que Deus tem muito mais para nós ainda nessa noite. Vamos compartilhar agora a palavra do Senhor. Pastor Álvaro, ele está se recuperando bem, então vamos continuar orando pela vida dele, pela restauração completa. E ele me incumbiu de trazer a mensagem do Senhor. E eu creio piamente que Deus tem uma palavra para você nessa noite, e que possamos estar atentos para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu vou aguardar aí um tempinho você abrir a sua Bíblia ou acessar aí o seu tablet, notebook, o seu celular. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Novamente, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento maravilhoso, por esses louvores, ó Pai amado, que foram entoados, ó Deus. Nós te agradecemos por cada oração, te louvamos, ó Deus, pela vida desta igreja, uma igreja viva, uma igreja simples, uma igreja bíblica, Pai amado. Te louvamos, ó Deus, por cada pessoa que está participando conosco, ó Pai amado, neste momento, ó Pai, e também que essas pessoas que irão assistir após, ó Deus, que cada um de nós, ó Pai, possamos estar alegre, ó Pai, por aquilo que foi ministrado em nosso coração. Senhor, nos dê a Tua palavra, Pai, nos ilumina a mente, ó Deus, nos dê uma compreensão, ó Pai amado, daquilo que o Senhor quer, ó Pai, para as nossas vidas nessa noite, ó Deus, para que possamos, ó Deus, não só compreender, ó Pai, mas viver, ó Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem. O apóstolo Pedro, ele abre ali a sua carta com palavras de louvor, com palavras de gratidão, lembrando da salvação que nós temos em Jesus Cristo. E ele vai falar da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Ali então ele declara que os crentes que receberam o Senhor Jesus, ele tem uma viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Nesse mês, nós estamos fazendo uma série de mensagens com o tema Porque Ele Vive. Porque Ele vive. E nessa noite, nós vamos falar porque Ele vive, nós temos uma viva esperança. Porque Ele vive, nós temos uma viva esperança. Então é bom a gente compreender ou tentar se aproximar ao máximo do pensamento que Pedro tinha em mente quando escreveu essa carta, quando escreveu esse trecho sobre a viva esperança. O que ele queria trazer àquelas pessoas ali, aqueles primeiro ouvinte, e depois a gente vai trazer isso para as nossas vidas. Então Pedro ele declara que é a regeneração que fornece a nossa esperança viva. Então ele vai afirmando que o nascer de novo, o ser uma nova criatura em Cristo, vai nos trazer uma esperança de salvação. E isso não vem de nós, isso é um presente de Deus. É Deus que opera em nós a salvação. Então você não consegue gerar esperança dentro de você mesmo. As pessoas muitas vezes ficam procurando resposta dentro de si, mas quem nos dá a salvação e quem nos dá a esperança é o próprio Deus. Assim como uma criança ali que vai nascer,
ela não pode nascer sozinha, né? Ela precisa de alguém, né? Ela precisa do ventre da mãe, ela precisa do trabalho de parto, né? Para poder nascer, porque ela não tem ali força, ela não tem como fazer por ela mesma. Assim também nós, quando nascemos, esse novo nascimento vem do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 13, vai nos mostrar que nós nascemos de novo na ressurreição de Jesus Cristo. A salvação, ela muda quem somos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai falar que nos tornando-se mortos para o pecado, nós nascemos para o Senhor. Então essa regeneração, esse novo nascimento, ele serve como razão da esperança que foi operada em nossas vidas. Deus nos trouxe essa esperança. Jesus, ele vive, por isso ele nos deu essa nova esperança. Jesus vive e dele recebemos a esperança viva, uma esperança eficaz. Esse Jesus ressurreto, ele nos regenerou. Então nós precisamos buscar as respostas das nossas vidas em Jesus Cristo. Os comentaristas bíblicos, eles vão chamar Pedro de o apóstolo da esperança, né? E Deus, ele tem uma palavra de esperança para nós nessa noite. Nossa passagem, Pedro, ele vincula a regeneração ou seja, a nossa salvação, a nossa transformação em Cristo, esse novo nascimento, esse novo ser, agora com o sangue de Jesus, em uma viva esperança. Então ele vai vincular, nós só temos a viva esperança porque nós nascemos de novo. Então a esperança de que Pedro fala não é o pensamento ou o desejo que geralmente a gente vê hoje. Por exemplo, eu espero que não chova hoje, eu espero que esse vídeo dê certo, ou espero que eu não pegue coronavírus, eu espero que eu receba um emprego, eu espero que o Cruzeiro suba para a primeira divisão. Opa, tá, esse aí não, esse aí pode editar. A gente não é essa esperança nas coisas materiais, nas coisas terrenas. O termo grego aqui para essa palavra esperança nesse texto significa uma expectativa ansiosa, mas também confiante em Jesus. Ou seja, nós ansiamos, esperamos, aguardamos, mas também nós nos tornamos confiantes. Então essa esperança do crente, ela não é apenas viva, mas também é uma esperança vivida. Isso faz diferença nas nossas vidas. Ela é uma esperança viva, mas também vivida, porque Jesus, ele não apenas vive, né? Porque ele vive, mas ele não apenas vive, mas ele também age na vida daqueles que são seus. Ele também regenera, ele também transforma, ele também nos dá paz, né? Então, ao contrário da esperança vazia, morta desse mundo, né? Essa esperança é uma esperança energizante, né? É uma esperança ativa, é uma esperança que nos leva a realizar. Essa é a esperança do cristão. Ela é expectante, mas ela também contínua. Nós aguardamos, mas também nós realizamos. A nossa esperança viva, ela origina em um Salvador ressurreto, porque ele vive. A esperança viva de Pedro é Jesus Cristo, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a nossa esperança. O apóstolo está falando aos cristãos. Aqueles cristãos estavam sofrendo uma perseguição terrível ali na Ásia Menor. Esses cristãos estavam sendo perseguidos. Alguns estavam até desistindo. E Pedro começa a escrever para poder encorajá-los a viver a palavra do Senhor, ainda que havia alguns problemas ali estruturais. Pedro, ele convida, ele encoraja, ele exorta os fiéis a permanecer no Senhor por causa dessa viva esperança.
Ele vai falar do futuro. O futuro dele estava seguro por causa da ressurreição de Jesus. Hoje essa palavra ela vem a nós. Ela vem a nós também com um sentido de encorajamento, também com um incentivo de exortação, um incentivo de mudança de hábito, um incentivo para a gente superar todos os nossos problemas pela palavra do Senhor e por aquele que está vivo, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que nos traz uma viva esperança. A esperança deles era a vitória de Cristo Jesus sobre a morte da cruz e essa ressurreição que nos trouxe a vida, que nos trouxe a paz. O que quer que os crentes perseguidos enfrentassem nesse mundo não poderia ser comparado com a glória da ressurreição de Jesus e da nossa esperança da eternidade. Então não importa o que nós passamos, nós temos essa esperança da ressurreição de Jesus. A esperança viva, ela também nos permite a viver sem desespero, né? Quando encontramos o sofrimento, né? Quando estamos passando por provações, nós podemos descansar naquele que vive e que nos dá a viva esperança. Paulo, ele também vai falar de uma esperança lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, ele fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ou seja, mesmo que há coisas externas acontecendo, no nosso interior, dentro de nós, onde Jesus está operando, vai se renovar dia após dia. E ele vai falar, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quem fala essa nossa leve e momentânea tribulação é o homem que foi perseguido, o homem que foi preso, o homem que foi açoitado, o homem que foi picado pela serpente, que passou por naufrágio, ou seja, foi abandonado pelos amigos, foi incompreendido, teve que ficar se defendendo, né? Um homem que passou por tantas situações, ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, há um tempo, ela passa, mas os que não se veem, elas são eternas. Olha que bênção! Então a esperança, ela nos sustém quando passamos por experiências dolorosas. A esperança, ela nos sustém quando nós temos medo. A esperança, ela nos sustém quando passamos por tribulações, né? E nos sustém porque nós compreendemos o nosso futuro. Em um mundo caído, onde as pessoas enfrentam pobreza, onde as pessoas enfrentam doença, onde as pessoas enfrentam fome, onde as pessoas enfrentam injustiça, onde pessoas são abandonadas, onde as pessoas estão em guerra por causa de política, onde as pessoas estão em guerra por causa de várias situações, nós precisamos viver essa viva esperança. Então, porque Ele vive, nós temos essa viva esperança. A Bíblia nos diz em Efésios 2,12 que aquele que não tem Jesus Cristo não tem esperança. Mas, meu irmão, nós temos essa viva esperança porque Jesus vive. Os crentes, eles são abençoados com a esperança real, substancial, né, através da ressurreição de Jesus Cristo. Então, porque Ele vive, eu regenerado, eu posso crer. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu posso aguardar. Ela muda os nossos pensamentos. Essa esperança, ela muda as nossas palavras. Essa esperança, ela muda as nossas ações. Uma vez mortos em nossos pecados, agora vivemos com a esperança da própria ressurreição. Jesus, Ele ressuscitou e Ele vive, e nós podemos aguardar a nossa ressurreição. A esperança viva do crente, ela é uma esperança segura, ela é uma esperança sólida. Nós temos essa esperança
ancorada da alma, nós temos essa certeza pela palavra de Deus. A minha vida está guardada pelo Senhor. É uma esperança firme, é uma esperança segura. Ele nos regenerou, então Ele nos dá essa certeza. Jesus Cristo é o nosso Salvador, a nossa salvação, a nossa rocha, a nossa esperança viva. Porque Ele vive, temos a viva esperança. A sua palavra, ela nos orienta que pensamos nas coisas lá do alto, pensamos nas coisas que são do céu, não das coisas que são terrenas, não das coisas que perecem, porque já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo e está unida com o Senhor, está unida com Deus. Porque o nosso Senhor vive, podemos confiar a Ele os nossos problemas e nós podemos nos assegurar das suas promessas. Porque Ele vive, podemos ter a certeza de um futuro abençoado, de um futuro vitorioso. Nós temos a vitória por meio de Cristo Jesus, aquele que vive. Porque Ele vive, podemos alimentar cada um de nossos sonhos. Porque Ele vive, podemos viver com essa maneira abundante, maneira plena de se viver, maneira satisfatória de se viver. Porque Ele vive, nós podemos descansar em paz, podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque Ele vive, façamos a obra do Senhor com dedicação, façamos a obra do Senhor com afinco. Porque Ele vive, mantenhamos em nossas vidas, coração, a nossa mente, essa viva esperança. Porque Ele vive, tenhamos uma vida de paz. Porque Ele vive, possamos compartilhar essa esperança. Porque Ele vive, mantenhamos em nós essa viva esperança. Então vamos orar ao Senhor. Não deixa que as situações terrenas tire a sua paz. Por quê? Porque Ele vive e você tem essa esperança. Não deixa que as doenças, não deixa que nada te separe do amor que está em Cristo Jesus. Paulo ele vai falar, nem a morte, nem a perseguição, nem a nudez, nem a fome, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, terminando com esse versículo que Pedro fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para a viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque em meio a essa pandemia, em meio às angústias, os medos, os problemas, em meio a tanta desesperança, em meio a tantas mortes, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantos abandonos, tanta guerra, tanta fome, nós podemos, ó Deus, como regenerados por Ti e em Ti, manter em nosso coração essa viva esperança. Nos dê, ó Pai amado, cada dia a alegria, Pai, de viver em Ti e para Ti. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê a paz. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. E que o amor de Deus o Pai, e que a graça salvadora de Jesus, e que as consolações e a esperança do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.